Então vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai sair um pouco da fisiologia e vai retomar um pouquinho da histologia. Então a gente vai estudar o tecido sanguíneo, a gente vai estudar o sangue e os componentes do sangue, certo? Primeiro, como eu já tinha falado na aula de sistema circulatório, de que o sangue é composto? O sangue é composto por duas partes principais, o plasma e os elementos figurados. O plasma é a porção líquida mesmo do sangue. E os elementos figurados são as células e os fragmentos de células que o compõem. O plasma, como vocês podem ver na imagem da esquerda, ele tem uma coloração mais amarelada. Quando a gente centrifuga o sangue, a gente consegue diferenciar o que é plasma, do que é leucócito, do que é hemácia. Então, a porção mais leve, a que fica em cima, são os plasmas o plasma e as plaquetas. A segunda porção são os leucócitos. E a terceira porção são as hemácias. Certo? E quais são os elementos figurados, então, do sangue? As plaquetas, as hemácias e os leucócitos, que a gente consegue diferenciar na centrifugação. Certo? A maior parte do sangue ela é formada pelo plasma. Aqui a gente vai estudar os componentes do plasma. O plasma é formado principalmente por água e substâncias dissolvidas, sendo que a água é a que ocupa a maior parte do plasma. Quais são as substâncias dissolvidas no plasma? Então, são nutrientes oriundos do nosso trato gastrointestinal, as excretas oriundas do nosso metabolismo celular, os hormônios que as nossas glândulas produzem e as proteínas, que são componentes do nosso sangue mesmo, produzidas no nosso corpo, por exemplo, no fígado, para compor o sangue. Então, nos nutrientes, o que a gente pode destacar são sais minerais, a glicose, os aminoácidos e os lipídios. Nas excretas, quais são as principais excretas produzidas pelo nosso metabolismo? Então, gás carbônico, amônia e ureia. Sendo que essas excretas são levadas lá para o sistema excretor, ou seja, para o rim, para serem filtradas e eliminadas na urina. Os hormônios são substâncias produzidas por nossas glândulas que vão regular o nosso metabolismo. E as proteínas as principais proteínas componentes do plasma são a albumina, o fibrinogênio e as globulinas. A albumina é a proteína mais abundante no nosso plasma e ela é muito importante. A gente vai entender ao longo da aula porque ela é importante. Então, ela garante viscosidade ao sangue, ou seja, não deixa o sangue ser líquido demais, ela dá uma certa resistência ao sangue. Ela também é responsável pela pressão osmótica, ou seja, a quantidade de proteínas no plasma, a quantidade de albumina no plasma, perdão, é quem vai definir uma pressão osmótica. A gente vai entender o que é pressão osmótica mais para frente. O fibrinogênio é uma proteína muito importante na coagulação, que a gente também vai entender por quê. E as globulinas são os nossos anticorpos, ou seja, são proteínas produzidas por nossas células chamadas de linfócitos. E os anticorpos são importantes para a proteção do nosso organismo contra micro-organismos, por exemplo, contra bactérias ou vírus, certo? Agora a gente vai estudar os elementos figurados do nosso sangue. O primeiro elemento figurado que a gente vai estudar são as hemácias. Onde as hemácias são produzidas? Na medula óssea e no fígado, sendo que a maior parte é produzida pela medula óssea em si. Da onde vem a hemácia? A hemácia ela é originada das células mieloides. Aqui na imagem da direita, a gente pode ver um esqueminha. Então, lá na nossa medula óssea, tem uma célula-mãe sanguínea que vai se diferenciar em uma célula-mãe mieloide. A célula-mãe mieloide, por sua vez, vai se diferenciar em eritroblasto e depois vai virar um glóbulo vermelho ou uma hemácia. Sendo que, nesse processo de diferenciação, há dois importantes processos, que é a formação de hemoglobina, que é uma substância que compõe a hemácia, que a gente vai estudar a importância dela, e também ocorre a perda de mitocôndrias e núcleo. Ou seja, a hemácia é uma célula anucleada e não possui mitocôndrias. Hemácias anucleadas só existem nos mamíferos,
certo? Então, foi uma importante conquista durante a evolução, as nossas hemácias serem anucleadas. A gente não entende ainda muito bem por que ocorreu essa mudança das células das hemácias serem anucleadas, mas uma das hipóteses é que ela consiga que as hemácias consigam carregar mais oxigênio, ou seja, ajuda na oxigenação do nosso corpo. Então, como eu acabei de falar, a função principal das hemácias é o transporte de oxigênio e gás carbônico. O oxigênio ela vai levar para os tecidos e gás carbônico ela vai retirar dos tecidos para respiração, para nossa expiração, jogar para fora. A denominação anemia é quando a gente tem baixa de hemácias ou baixas de hemoglobina no nosso sangue. Eritropenia é quando a gente tem apenas baixas de hemácias, certo? Como a gente falou no slide passado, as hemácias são células anucleadas, ou seja, elas não possuem propriedade mitótica, ou seja, elas não conseguem se regenerar. Então, as hemácias duram em média de 100 a 120 dias, certo? Então, se a gente não tivesse um meio de reciclar as hemácias, e a gente teria que produzir constantemente novas hemácias, que poderia saturar a nossa medula óssea, poderia causar algum dano no nosso organismo. Então, qual o meio da gente reciclar as hemácias? Quem recicla as hemácias é um órgão do nosso corpo chamado de baço. O baço ele é responsável por 3 funções principais. Ele consegue estocar hemácias, ou seja, depois que as hemácias são produzidas lá na medula óssea, elas são armazenadas no baço. O baço também controla a liberação de hemácias, ou seja, quando o nosso organismo percebe que o nosso corpo precisa de mais oxigênio, precisa de mais hemácias para transportar mais oxigênio, quem regula essa liberação é o baço, e o baço também consegue reciclar as hemácias. Essa reciclagem das hemácias é um processo chamado de hemocaterese, certo? E como ocorre essa reciclagem? Então, as cadeias alfas e as cadeias betas, vão lá pro baço para serem recicladas. Então, elas vão ser usadas para a produção de novas hemácias. Já o grupo M, que estão dentro de cada cadeia, os grupos M, saem do baço e vão para o fígado. E o fígado usa o ferro para produzir uma substância chamada de bilirrubina, certo? Eu esqueci de falar também que quem dá a coloração vermelha para o sangue é justamente o grupo M que transporta o ferro, certo? Então, a mensagem principal desse slide é que o baço consegue reciclar as nossas hemácias. E como ocorre essa reciclagem? Pela reutilização das nossas cadeias, alfas e betas, e a reutilização também do grupo M pelo fígado para a produção de bilirrubina, certo? Agora, os glóbulos brancos, ou também chamados de leucócitos. Quem produz os glóbulos brancos também é a medula óssea. Aqui a gente tem duas células que vão originar os leucócitos, porque os leucócitos é um grupo de células, certo? Então, as células mieloides originam os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e monócitos. Já as células linfóides originam os linfócitos, certo? E a função principal dos leucócitos, por isso que eles estão juntos e são chamados apenas de leucócitos, porque possuem uma função principal em comum, que é a defesa contra micro-organismos. Então, quando entra algum micro-organismo invasor no nosso organismo, quem é responsável por combater esse micro-organismo são os leucócitos. E aqui nesse slide a gente vai estudar cada tipo de leucócito. Os leucócitos, eles são divididos em 2 grandes grupos principais, sendo os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos são chamados de granulócitos porque eles possuem grânulos no citoplasma, ou seja, eles possuem vesículas cheias de coisinhas armazenadas, cheias de substâncias armazenadas, e essa substância armazenada diferencia de célula para célula. E os granulócitos também possuem núcleo segmentado. É um núcleo único, mas
ele não é só uma bolinha, ele possui vários segmentos, certo? Já os agranulócitos não possuem grânulos, ou seja, eles não possuem vesículas no citoplasma que contém alguma substância, certo? Então, vamos estudar os neutrófilos. Os neutrófilos são a primeira barreira contra os micro-organismos. Eles são as primeiras células do nosso sistema imune a responder a uma invasão de um micro-organismo. E como eles ajudam, eles auxiliam no combate? Eles fagocitam os micro-organismos. Os basófilos, eles são células, são leucócitos que participam do processo alérgico, sendo que eles liberam dois grânulos principais, histamina e heparina. A histamina é um vasodilatador, e a vasodilatação é importante para permitir que nossas células do sangue passem do sangue para o tecido que está sendo invadido. Por exemplo, se a nossa pele está sendo invadida por uma bactéria, a histamina vai conseguir vasodilatar nosso vaso e, por exemplo, o neutrófilo vai conseguir passar da corrente sanguínea para o nosso tecido e fagocitar essa bactéria. Já a heparina é um anticoagulante, ou seja, ela impede a formação de coágulos, certo? Os eosinófilos são células reguladoras da inflamação e elas também conseguem destruir alguns tipos de vermes parasitas, certo? Esses vermes parasitas são um tipo de micro-organismo grande, então, que o neutrófilo não consegue fagocitar. Quem ajuda a destruir esse micro-organismo, então, esse verme, são justamente os eosinófilos liberando substâncias que vão realmente degradar o parasita. Agora, partindo para os agranulócitos. São dois principais, os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos são de dois tipos, linfócitos T e linfócitos B. Mas isso não é tão importante vocês saberem agora qual a diferenciação desses dois tipos de linfócitos. Os linfócitos possuem muitas funções e eu listei algumas principais aqui. Então, os linfócitos B produzem anticorpos, que são moléculas que vão se ligar ao micro-organismo invasor para sinalizar nosso sistema imune que tem um corpo estranho ali. Além da produção de anticorpos, os linfócitos produzem também outros agentes químicos, chamados de citocinas, que são também responsáveis pela destruição dos micro-organismos. Os linfócitos também possuem um papel importante nas reações alérgicas, nas rejeições de enxertos. E o que são enxertos? São todas coisas que a gente recebe de uma pessoa diferente. Por exemplo, se a gente recebe transfusão sanguínea, e essa transfusão sanguínea é de um tipo sanguíneo diferente do nosso, quem vai ser responsável por rejeitar esse sangue diferente vai ser justamente os linfócitos. Outro exemplo, então, transplante de fígado, transplante de coração, transplante de rim, são todos tipos de enxertos. E quando esse transplante não dá certo, quando esse transplante não é bem feito, quando não há compatibilidade sanguínea, quem rejeita esse enxerto é justamente o linfócito. O linfócito também participa na regulação do sistema imunitário, junto com o eosinófilo também. E por fim, existem os monócitos. Os monócitos, eles realizam a fagocitose no sangue, mas os monócitos são muito mais importantes quando eles estão nos tecidos. E quando os monócitos passam do sangue para os tecidos, eles são chamados de macrófagos, certo? Por fim, o último elemento figurado que a gente vai estudar são as plaquetas. As plaquetas possuem origem numa célula chamada de megacariócito. O megacariócito, então, chega a uma fase da diferenciação que os megacariócitos vão liberar fragmentos das células. Então, as plaquetas não são células, são fragmentos de células, certo? A produção também é na medula óssea, como as outras células do sangue, e a função principal das plaquetas é auxiliar na coagulação. A gente vai entender por que desse papel, por que eles têm essa função já, certo? Aqui a gente vai estudar o processo de coagulação. Então, por que a coagulação é importante? Para evitar que a gente tenha hemorragias,
Se não existisse a coagulação, se a gente tivesse um pequeno corte na nossa pele, a gente ia sangrar até a gente morrer, se não existisse processo de coagulação. Então, como ocorre a coagulação? Primeiro, quando o nosso vaso é lesado, quando a parede vascular é rompida, as nossas plaquetas recebem um sinal que as levam até esse local lesado. Então, as plaquetas se aglomeram no tecido com lesão. E as plaquetas, então, começam a produzir uma substância chamada de tromboplastina. A tromboplastina, por sua vez, é responsável, juntamente com o cálcio plasmático, que é um sal mineral dissolvido no plasma, em ativar a protrombina em trombina. A protrombina é uma substância produzida pelo fígado. Mas o fígado, se não tiver a vitamina K, ela não consegue produzir a protrombina. Então, por isso que quando a gente estudou as vitaminas, a gente falou que quem tem deficiência de vitamina K tem hemorragia. Porque se não tiver a vitamina K, o fígado não consegue produzir a protrombina e não vai ocorrer a formação da cascata de coagulação corretamente. Então, depois da ativação da protrombina pela tromboplastina, a protrombina vira trombina. E a trombina, finalmente, vai ativar o fibrinogênio, que também é uma proteína que está no nosso plasma. O fibrinogênio ativado, então, vira fibrina. E a fibrina é responsável pela formação de coágulo. A fibrina é uma proteína que vai envolver, então, essas plaquetas aglomeradas, formando uma rede mesmo de fibrina. Então, vai formar, então, a casquinha do nosso machucado, certo? Então, agora, revisando rapidamente a cascata de coagulação. Quando o nosso tecido é lesado, quando há rompimento da parede vascular, as plaquetas se aglomeram. E as plaquetas começam, então, a produzir tromboplastina. A tromboplastina, junto com o cálcio, vai ativar a protrombina em trombina, sendo que o fígado, juntamente com a vitamina K, é responsável pela produção de protrombina. Por fim, a trombina vai ativar o fibrinogênio em fibrina, e a fibrina, então, junto com as plaquetas, vai formar o coágulo, certo? Agora vamos estudar como ocorre o transporte de gases. O oxigênio ele é transportado de uma forma principal, que é ligada à hemoglobina. Então, nos nossos pulmões, quando a gente inspira, a gente recebe gás oxigênio, e o gás oxigênio, então, se dissolve do pulmão para os capilares, se juntando à hemoglobina. A hemoglobina, junto com o oxigênio, é chamada de oxihemoglobina. Nos tecidos, então, a hemoglobina se dissocia do oxigênio e o oxigênio passa do sangue para os tecidos. O gás carbônico, por sua vez, ele é transportado de 3 formas principais: na forma de bicarbonato, dissolvido no plasma e ligado à hemoglobina, sendo que a forma mais prevalente de transporte é na forma de bicarbonato. Então, como isso ocorre? Nos nossos tecidos, a produção de gás carbônico e de água pelo metabolismo celular. Essas duas substâncias, então, reagem para formar o ácido carbônico, certo? O ácido carbônico, por sua vez, ele é muito instável. Então, no sangue, onde tem água, ele se dissocia em íons hidrogênios e bicarbonato, que é a principal forma, então, de transporte de gases no nosso sangue. Então, a gente também pode afirmar que o gás carbônico é responsável por controlar o pH do sangue, justamente porque existe essa dissociação entre íons hidrogênios e bicarbonato, sendo que quem controla o nosso pH é a quantidade de íons hidrogênios, certo? Quando os íons hidrogênios e o bicarbonato chegam nos pulmões, eles se juntam novamente para formar o ácido carbônico. E o ácido carbônico, então, se dissocia em gás carbônico e água para os pulmões liberarem o gás carbônico, certo? A outra forma de transporte é ligada à hemoglobina, que ocorre da mesma forma do gás oxigênio. Então, nos tecidos, só que aqui é o contrário, né? Nos tecidos ocorre a formação da carbohemoglobina, ou seja, a hemoglobina se junta ao gás carbônico, e nos pulmões ocorre a dissociação entre a hemoglobina e o CO2, para justamente o CO2 conseguir ser liberado na expiração, certo?
Aqui eu coloquei coisas que alteram o transporte de gases. Essa parte desse gráfico não está no livro de vocês, mas eu achei importante colocar, porque eu já vi cobrar em vestibular. Então, no eixo Y do nosso gráfico, a gente tem a saturação de oxigênio, ou seja, quanto por cento das hemácias está ligado ao oxigênio. E no eixo Y está o quanto de oxigênio tem no nosso corpo. Então, se a gente pega uma mesma pressão de oxigênio, sendo que a quantidade de oxigênio no nosso corpo é medida pela pressão parcial de oxigênio. Se a gente pega uma pressão parcial de oxigênio de 40, por uma mesma, então, pressão, o que vai variar a saturação do oxigênio são 3 fatores principais: a concentração de H+, a nossa temperatura e a nossa pressão parcial de CO2, certo? Quanto mais ácido nosso sangue estiver, menos a hemácia vai ter afinidade pelo oxigênio. Então, vai em uma mesma pressão, em um ambiente com mais íons hidrogênios, as hemácias vão estar menos saturadas, certo? Então, o gráfico se desloca para a direita. Se a gente acompanhar, por exemplo, o 40 no eixo X, e a gente observar na saturação de 60, a gente vai ver que para chegar numa saturação de 60, a gente precisa de mais pressão de oxigênio numa quantidade maior de hidrogênio, certo? E a mesma interpretação ocorre para a temperatura e para a pressão parcial de CO2. Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio. Então, também quando a gente aumenta a PCO2, a afinidade entre o O2, entre a hemoglobina e o O2 também diminui, certo? Outra coisa importante é a gente saber o que é carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina é a ligação entre a hemoglobina e o monóxido de carbono. O monóxido de carbono possui uma afinidade muito alta à hemoglobina. Então, quando a gente junta a hemoglobina e o CO2, é quase que uma ligação irreversível. Vamos supor que a gente está numa situação perto de uma queimada, e a queimada libera o monóxido de carbono, certo? E a gente começa a respirar esse ar cheio de fumaça, as nossas hemácias vão ficar completamente tomadas pelo CO2. E como a ligação entre CO2 não, entre CO, perdão, e monóxido de carbono, com monóxido de carbono. Se nossas hemácias estão ligadas com monóxido de carbono, não tem jeito da nossa hemácia transportar oxigênio. E aí tem um grande risco da gente morrer por falta de oxigênio. Então a gente morre por hipoxemia, ou seja, não tem oxigênio porque a hemoglobina está ligada definitivamente com o monóxido de carbono, certo? Agora, a gente sempre fala que ocorre as trocas nos capilares, ou seja, a gente tem a troca de substâncias nos capilares sanguíneos. Mas como isso se dá? Para isso acontecer, duas pressões são muito importantes: a pressão sanguínea e a pressão coloidosmótica. A pressão coloidosmótica ou pressão oncótica é determinada pela quantidade de albumina, quantidade de proteínas no nosso corpo, no nosso sangue, certo? Que a gente falou lá atrás no slide que a gente falou dos componentes do plasma, e a gente falou que a albumina é uma proteína muito importante porque ela é mais abundante, então ela é responsável pela formação da pressão coloidosmótica. A pressão sanguínea é a pressão realmente do volume de sangue, então do líquido. Para ocorrer a troca no capilar, a gente precisa de um balanço entre a pressão sanguínea e a pressão coloidosmótica. Então, quando o sangue vem lá oxigenado, vem lá da artéria, a pressão sanguínea faz com que o líquido, a pressão sanguínea é muito alta, porque lembra que a gente falou que a artéria é um sistema de alta pressão? Então, a pressão sanguínea vai fazer uma pressão muito forte contra o endotélio dos vasos, certo? Dos capilares, o que vai fazer extravasar líquido para fora dos vasos e ir para os tecidos. No extravasamento de líquido, vão passar várias substâncias, entre elas o oxigênio, entre elas o gás, entre elas os sais minerais, a glicose, etc. Então, passou lá para o tecido.
Só que a albumina, ela é uma proteína muito grande e ela não consegue passar pelo capilar sanguíneo. Então, ela fica na corrente sanguínea. E isso é muito importante porque quem vai fazer o líquido retornar para o capilar sanguíneo é justamente a pressão corelodosmótica. Ou seja, é como se fosse uma pressão osmótica. Porque quando o sangue, o volume de sangue, o líquido sai do nosso capilar, o nosso sangue fica mais concentrado, porque ficou albumina e a gente perdeu líquido, certo? Então, quando o sangue passa depois que ele extravasa para o tecido, para ele voltar, o volume de sangue voltar, quem consegue fazer isso é justamente a albumina, porque ela, entre muitas aspas, ela puxa o sangue pela pressão osmótica. Então, a água, lembra que eu falei que o líquido sempre vai, a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? Só que nem todo líquido consegue ser reabsorvido para o capilar sanguíneo. E quem é responsável por tirar esse excesso de líquido que ficou é o capilar linfático, é o sistema linfático, os vasos linfáticos. E aí, assim ocorrem as trocas dos nossos capilares. E eu já ensinei para vocês que o capilar linfático leva a linfa lá para o nosso sistema venoso perto do coração, certo? E aqui nesse esquema da direita, eu coloquei a diferença, essas setas indicam as diferenças de pressões. Então, na artéria, quando o sangue está chegando, a pressão do sangue é muito maior, o que faz o volume de sangue extravasar, o líquido extravasar. Depois, o que se torna maior é justamente a pressão osmótica, ou pressão coronodosmótica, porque não existe mais, diminuir a quantidade de líquido e ficou a albumina aqui no nosso capilar, o que faz o nosso capilar ficar mais concentrado. E essa pressão coronodosmótica, então, faz o retorno do volume, o retorno do líquido para o capilar. E essa seta amarela, por sua vez, é a quantidade de líquido não consegue voltar por essas diferenças de pressões sanguíneas e osmótica. E quem é responsável por retirar esse excesso de líquido é justamente o capilar linfático, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E mais uma vez reforçando, se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo tranquilamente. Estou aberta a qualquer tipo de dúvida, certo? Então, obrigada e até a próxima aula.